delongas, iniciaremos neste momento a nossa palestra especial Panorama do Sistema, Perspectivas e Desafios. Gostaríamos apenas de destacar mais uma vez esta oferta que está aparecendo em tela de 10% no curso EAD Previdência Complementar do ICDS, oferecida especialmente aos participantes do nosso evento. As informações mais detalhadas vocês podem conseguir com a nossa equipe de suporte que está disponível aqui mesmo no chat da plataforma. Aproveitamos também para agradecer as suas participações. Temos neste momento mais de 200 participantes assistindo ao nosso seminário. Muito obrigado. E para esta palestra especial que terá como tema Panorama do Sistema, Perspectivas e Desafios, nós recebemos o doutor Lúcio Capeleto. O doutor Lúcio Capeleto é diretor superintendente da Previc, é graduado em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP e mestre em Administração pela UNB. Ele é especialista em Banking and Financial Law pela Boston University in Humphrey Fellowship, um programa entre 2000 e 2001. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela ENAP, além também de ser graduado em Ciências Contábeis e em Administração. Ele é professor em disciplinas relacionadas às áreas de contabilidade, mercado financeiro e também finanças. Para recebê-lo, nós convidamos agora a doutora Ana Paula Oriola de Rafré e também o doutor Danilo Miranda. Acredito que nós tivemos ali um pequeno problema de conectividade, então, para receber o nosso palestrante, doutor Lúcio Capeleto, ouviremos agora, então, e passo a palavra para a doutora Ana Paula Oriola de Rafré. Obrigada, Félix. Lúcio, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui. A gente está esperando a conexão do Danilo também. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, sempre prestigiar os eventos do IPCOM em parceria com a FIPECAF. É sempre bom recebê-lo aqui e ouvi-lo acerca aí dos caminhos do setor, como ele está se consolidando, como ele passou por esse período aí, né, de pandemia. A palavra está com você, Lúcio, para a sua apresentação e depois conversaremos um pouquinho sobre a matéria. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Danilo. Obrigado aí pelo convite, é sempre um grande prazer participar aqui dos eventos do IPCOM, né? Acho que já estou aqui na terceira edição, terceiro seminário, né? E é sempre um prazer a gente poder compartilhar a visão do órgão supervisor, né? A Previc tem o seu dever institucional, suas atribuições, e a gente sempre, né, que tem a oportunidade de compartilhar, né, como está vendo o sistema, né, a gente agradece. Então, obrigado aí, o IPCOM, né, pelo excelente evento, né, teve uma palestra aí anterior sobre longevidade, após a minha ainda vai ter economia comportamental e continua amanhã, né, então, parabéns aí pelo evento. Eu trago aqui, né, justamente uma visão, né, a gente chama do panorama do segmento, do sistema, e também perspectivas e desafios, né? Para isso, a gente tem uma apresentação, né, em que me auxilia, né, inclusive para vermos, né, visualizarmos o que aconteceu aí ao longo de 2020, né, como estamos aí em 2021 e o que nós enxergamos, né, para frente. Então, se me permitirem, eu vou colocar a apresentação no ar, né? Ver se todos podem acompanhar.
espero que, acho que todos já estão enxergando, né? Então, panorama, perspectiva, desafios aí para a Previdência Complementar fechada, como eu disse. Eu sempre trago esse slide aqui de março, de como que o nosso sistema está, onde estamos, né, para saber para onde vamos. Então, nós chegamos em março aí com 285 entidades, 1.101 planos e 1,7 trilhões em ativos, né, a população abrangida 7,9 milhões de pessoas, sendo 3,9 milhões de assistidos, participantes e assistidos, né? E aí, né, tem os aposentados e pensionistas, e 3.330 patrocinadores e instituidores públicos e privados. Isso dá uma dimensão, né, da magnitude do sistema e a relevância dele. Estamos falando aí de 3,5% da população brasileira, até um pouco mais, quando falamos aí nos 7,9 milhões de pessoas, e é um segmento, né, que deve se fortalecer aí nos próximos anos, conforme mostrarei. Quando a gente fala também em termos de ativos, né, 1 trilhão de ativos, isso é importante porque qualquer alteração de um ponto percentual que temos, seja nos índices financeiros, isso nós estamos falando de 10 bilhões. Poucos segmentos, né, são tão afetados por variações em taxas de juros, índices de preços, bolsas de valores, câmbio, quanto os ativos financeiros e os ativos do segmento, que reflete, né, nas cotas e nos direitos dos participantes. Todos esses recursos são dos participantes. Eu gosto de também falar sobre isso. São 1,07 trilhões, que é o que eu chamo, na contabilidade, de patrimônio líquido, é só recursos próprios. Aqui não tem alavancagem. Não é um banco que o banqueiro tem 10% do valor total dos ativos, não. Aqui é o valor dos próprios participantes. Então, é um segmento bastante relevante, 14% do PIB. E aí eu trago realmente os indicadores, isso que eu estava falando, em termos de variação. E a volatilidade que tivemos aí no último ano, a gente já vem numa queda de taxa de juros, lá de 2016, de 14,25%, e aqui em 2019 é 6,5%, e final do ano aqui em 4,5%, dezembro de 2019. Mas ela já vem de queda de 14,25%, lá de 2016. Aqui, nem coube aqui no gráfico, senão eu reduzir, mas ela já vem caindo. As bolsas de valores nós estávamos subindo aqui, chegando próximo também aos 115 mil pontos aqui no final do ano, até um pouquinho mais. E aí, bom, câmbio em torno de 4, era o patamar, e aí nós tivemos a crise, a eclosão da crise, crise sanitária, o Covid, magnitude mundial, atingindo todos os mercados. As bolsas caíram a 63 mil pontos em 20 de março, aí aqui é 31 de março, 73 mil pontos, onde teve uma queda abrupta. E aqui os ativos financeiros se deterioraram. Todos os valores de ativos caíram de uma forma bastante radical, e nós veremos aí como se isso refletiu no sistema. E a partir dali vem uma recuperação. Naquele momento, uma aversão ao risco, o dólar aumentou em 30%, 40% de imediato, com um patamar de 5,5%, 5,60%, chegou próximo a 6%, e hoje reduziu 5,06%, e hoje está abaixo de 5%, 4,90% e alguma coisa. As taxas de juros continuaram a reduzir, e agora já estão num processo de ascensão. A última reunião, agora, semana passada, do Copom, dia 16 de junho, elevou para 4,25%. Então, é importante, quando eu falo que nós temos 1 trilhão em ativos e cada um ponto percentual você tem uma variação de 10 bilhões, com essa volatilidade, olha o desafio dos nossos gestores para tratar disso tudo. E aqui afeta tanto os títulos públicos, por parte dos juros, quanto bolsa, preços de ativos, câmbio, investimentos no exterior e etc. Então, aqui é como o nosso sistema foi afetado.
nós estávamos os déficits em declínio até o final de dezembro de 2019, aqui chegamos a um superávit líquido, né, de 400 milhões, a soma do superávit do sistema ultrapassaram os déficits depois de vários anos, né, pequeno valor, né, quase, posso dizer até que era 0-0, empatar, né, tecnicamente. Em março, nós temos, né, por causa da crise, a desvalorização dos ativos, 78 bilhões, 19, então chegamos aqui a 57 bilhões, e aí tivemos as reuniões do CNPC, aquela preocupação se haveria necessidade de suspender contribuições, né, de questões de como arrefecer a necessidade de liquidez, inclusive dos participantes, né, mas, felizmente, as ações, né, adotadas pelo governo resolveram isso plenamente, né, e aí, assim, depois da liquidez, que é o primeiro ponto quando eclode uma crise, da nossa preocupação, a gente entrou em contato com as entidades, né, e verificamos que não haveria problema de liquidez, fizemos um questionário que está disponível na página da Previc, um para entidades sistemicamente importantes, depois para todas, né, e verificamos que a capacidade, né, do sistema de honrar suas obrigações sem necessidade de vender qualquer ativo, nem títulos públicos, chegava a 18 meses. Isso, em termos de liquidez, deu uma tranquilidade. Por que isso era preocupante? Imaginem que tivesse que vender ativos para pagar benefícios naquele momento. Você venderia a preços desvalorizados, você realizaria prejuízo. E isso não aconteceu. Com o passar dos meses, maio, junho, fomos, né, monitorando bem de perto, vimos uma recuperação. No segundo semestre, essa recuperação melhorou e no último trimestre passou, né, de déficit líquido para superávit líquido e chegamos ao final do ano em 8 bilhões de resultado positivo. E agora, em abril, atualizamos os dados, aqui estamos com 13,5 bi, né, de superávit no sistema. Isso é bastante positivo, isso mostra, né, a capacidade do segmento, né, em administrar, né, esse momento em que se materializou o estresse, eu costumo dizer, a materialização de todos os testes de estresse, né, e conseguiu se recuperar. Outros segmentos, outros setores ainda, né, estão caminhando para uma recuperação, né, alguns poucos, é verdade, né, mas ainda estão, e o segmento de previdência complementar, né, fechada, já apresenta a sua recuperação. Em termos de rentabilidade anualizada, fechamos 2020 com 11%, né, por uma taxa de juros bastante inferior, e chegamos aqui, né, em uma taxa anualizada em abril de 12,3%. Então, né, se nós até observarmos o IPCA de variação de 8%, estamos com 12,3% de rentabilidade. Pois não, Ana Paula, você está com alguma levantada? Não, tudo bem? Então, vou continuar Eu aqui. fui responder uma questão e levantei a mão. Tá bom. Você estava de uma levantada de Ana Paula, tem alguma pergunta aí? Tudo Logo bem. de pronto, assim, ela já está computadora. Não tem problema, não tem problema. Então, a gente traz aqui os principais fatores, né, observados no enfrentamento aí da materialização do estresse. Em 2020, isso é, né, a percepção da Previc, né, que houve um elevado nível de governança, né, que permitiu a continuidade aí dos processos para tomada de decisão de forma consistente. A gente não viu uma interrupção, né? Os conselhos passaram a trabalhar remotamente e continuaram, né, a diretoria a fazer suas reuniões, e isso foi em uma semana, gente, né? Então, assim, ninguém se preparou para isso, ninguém se programou que vai ter a crise e vão para casa, né? A gente, claro, fez alguns adiamentos em termos de entregas de documentos, o que é natural, mas não comprometeu de forma alguma, né? Nós olhando os ritos, os processos de tomada de decisão, a governança, ela foi mantida, né? E decisões, inclusive, que eram requeridas, porque nós estávamos num momento de crise, foram tomadas. Houve uma rápida capacidade de adaptação, que manteve o funcionamento das entidades, né? A gente não viu qualquer interrupção de atividade, né? Atendimento a participantes, reclamações a Previc, não recebeu, a minha entidade está fechada, né? Não está me atendendo, estou com dificuldades de ter informações. Isso não aconteceu, né? Então, isso é importante, né? A comunicação nesses momentos ela é crucial, né? Das pessoas estarem bem informadas do que está acontecendo, então ter acesso às suas entidades também, isso
foi um ponto muito positivo naquele momento para dar tranquilidade, ninguém ficar, né, desesperado, preocupado. A gestão de riscos eficaz, especialmente de liquidez, né, como eu disse, não houve a necessidade de vendas de ativos a preço subavaliado, então as obrigações, né, quer dizer, havia recursos líquidos, né, em operações compromissadas para realizar os pagamentos, e isso aconteceu de uma forma muito tranquila, não precisou venda de ativos, como eu disse, nem títulos públicos, né? E olhando, né, uma questão mais de solvência, né, olhando mais, então, aqueles 78 bilhões de déficit, né, a resiliência, que houve a recuperação em V do segmento, né, após o severo estresse dos mercados. Então, com tudo que aconteceu, terminamos o ano aí com um superávit líquido de 8 bilhões, e agora em abril, 13,5. Isto mostra a resiliência, a capacidade do segmento. Então, bastante positivo, né? Passamos aí para materializamos, né, um teste de estresse materializado, real, né? E o segmento suportou bem. Então, parabéns ao segmento. Olhando para frente, né, eu gosto de apresentar aqui o nosso balanço de riscos, como que identificamos, né, os riscos que estão inerentes, né, ao balanço. Pelo lado esquerdo do balanço, pelo lado ativo, né, nós temos os riscos tradicionais dos ativos financeiros, risco de mercado, quando de taxa de juros, de câmbio, de preços, né, de preço de ações, preço de commodities. Temos o risco de liquidez, já falei sobre ele, né, que foi muito positivo, muito satisfatório, né, a gestão desse risco de liquidez durante a crise. O risco de crédito, que ele ainda é pequeno, nós vamos depois ver, né, a composição dos ativos, então ele ainda não é significativo, né, mas nas exposições de crédito, né, que o sistema tem, posso dizer que o risco de crédito das entidades é até inferior à média do sistema financeiro, né? O sistema financeiro tem a publicação, o relatório de estabilidade do sistema financeiro, o REF, que é publicado, está na página do Banco Central, e se observarmos lá, o risco de crédito, a taxa de inadimplência é 5,5%. O nosso REP está publicado, né? Nós estamos falando de 3,2%, então abaixo, né? O risco ASG, que é algo que vem sido ganhando tração, cada vez mais discutido, né, em termos de risco, se esse risco ASG, né, risco ambiental, social, de governança, está sendo avaliado nas operações. Fizemos um questionário sobre isso, aplicamos, né, 56% no total responderam que consideram, entre as ESES esse número é maior, é 85%, né, bastante positivo. Inclusive, teremos um webinar semana que vem, a Previc, né, justamente para tratar desse questionário que foi aplicado. Agora estamos com ele tabulado de forma completa, a gente já publicou o resumo, né, e agora, de forma completa. Então, os riscos ESG, como que as entidades, né, consideram na avaliação dos seus investimentos. E esse conjunto de riscos, né, sempre na busca de melhores rentabilidades, né, aquela coisa de risco e retorno, né, o ordenamento legal é a resolução CMNE 4661, é a principal, né, que foi 25 de maio de 2018, né, já teve uma pequena alteração, não significativa, e temos algumas questões, né, que estamos ainda discutindo, apresentamos algumas propostas de alteração, que também vou comentar mais à frente. Pelo lado do passivo, né, então, quando eu coloco o balanço, é a forma proposital, né? Tem que considerar o risco dos ativos junto com o risco dos passivos. E nos passivos, a gente tem como principal risco o risco atuarial, e aí falando, né, das taxas de juros, metas atuariais dos planos benefício definido, mais a questão do indexador, né? E assim, quando a gente fala também de taxas de juros, risco atuarial, né, também nos planos CDs, né, tem um benchmark, quer dizer, você tem uma expectativa de rentabilidade no seu plano CD, apesar de não ter, né, a mesma dinâmica, o mesmo mecanismo de correção, né, de gerar contribuições extraordinárias, etc., você, como participante, tem uma expectativa, né, em termos de correção, né, de retorno do seu benefício. Então, a taxa de juros mais indexador. Tá? Indexador, esse ano, salientou, né, muito ainda, né,
permanece, existe uma discrepância muito grande entre os índices IPCs e IGP. Então, por vezes, o indexador é algo que não passava assim, né, não chamava muita atenção, mas a partir do momento que você tem IPC, índices de IPC em torno de 4%, 5%, e índices de IGP em torno de 30%, ou que agora o IPCA está 8%, né, mas a variação do IGP é 30%, é uma diferença significativa. Então, assim, você fala em taxa de juros, um plano oferece 4%, outro oferece 5%. Sim, mas um tem indexador a 30%, outro tem indexador a 8% ou a 4%. Então, no final, a diferença é significativa e isso, né, quer dizer, acaba gerando também déficits, né? Se você botar 30% e não conseguiu aqui no ativo, você vai gerar um déficit que vai ter que ser equacionado por todos, etc. Esse assunto foi endereçado aí na resolução 40, né, do CNPC, onde conseguimos, né, permitir a troca para todos os participantes do plano, né, participantes ativos e assistidos, de forma, né, em que a entidade, né, o plano, tenha o melhor indexador de acordo com os seus ativos. A questão de longevidade também é outra preocupação, né, que temos em termos, né, das tábuas de mortalidade que são utilizadas. Editamos a IN33, justamente saindo da T83 como mínima, básica mínima, para a T2000. Então, isso traz, né, uma evolução em termos de tábuas, e as tábuas elas têm que ser aderentes às populações dos planos. Né? É isso que a gente espera. Estamos acompanhando, né? Estamos aí monitorando, né, essas mudanças e questionando as entidades a respeito. As regras de modelagem, as premissas, né, também são muito importantes, né, dentro dos planos, e a gente sempre né, faz questionamentos a respeito, porque as regras de modelagem elas têm que ter as devidas contribuições. Então, se você gera alguns benefícios, né, se você oferece no regulamento do seu plano alguns benefícios, né, em termos de aposentadoria, em termos de qual é o valor, né, do seu benefício, vai ser a média do último ano, tudo bem, né? Então, de 30 anos, você considera a média do último ano, os outros 29 não houve, né, a devida contribuição. Opa, né? Como é que fica? Então, isso está sendo socializado, né? As contribuições de todos estão pagando esse último ano, né? Como é que isso está sendo feito, essa conta? Então, são esses pontos, né, que são importantes de serem observados. Nós fizemos um trabalho, identificamos as principais, vamos dizer, né, pontos de atenção, tá? E estamos trabalhando em cima. Aqui, né, a gente fala na meta, e essa meta, né, quando a gente fala, é para todos os planos, como eu falei, os próprios planos CDs têm o seu benchmark, né? E, claro, os planos de benefício definidos, a meta atuarial. E a resolução CNPC 30, né, ela é a principal resolução, né, que trata disso. Quando a gente faz o balanço de riscos, então, e olhando para frente, né, é importante ver como o sistema se encontra. Nós temos aí mais de 60%, 61% de planos de benefício definido, né? São aqueles grandes planos, né, constituídos por empresas na década de 80, né? São os grandes planos. E nesse grupo aqui de planos de benefício definido, 88% já estão como assistidos. Então, já estão na fase de receber os seus benefícios. 12% na fase de acumulação, né, mas já se aproximando dessa fase de aposentadoria. Os planos CVs e CDs, pelo contrário, né, estão ainda na fase de acumulação, a 2/3, é o verde, né, fase de acumulação, e 1/3 na fase de benefício. Né? Então, isso é importante ter essa visão para até entender, né, em termos de ativos, né, as obrigações. Ora, eu aqui tenho pagamentos a efetuar. Aliás, nosso sistema é pagador, né? A gente paga 70 bilhões por ano, e as contribuições que entram, né, inferior a torno de 35 bilhões, a metade. A diferença é justamente a rentabilidade dos ativos, né, para cobrir esses pagamentos aqui. Aqui na fase de acumulação, são esses planos que estão em crescimento, né, para o futuro, e esses aqui, como eu te diz, já estão em fase de extinção, né, de declínio, de fazer seus pagamentos, cumprindo as suas obrigações.
Temos de ativos. Então, também, né, olhando aí o comportamento, né, tanto aí da parte de tipos de planos, mas olhando os ativos, e aí, claro que os ativos são influenciados pelas taxas de juros vigentes no país, né? Então, nós saímos lá do patamar de 2018 de 55% em títulos públicos e vimos aí alguma redução, né, para 53%. Nossa expectativa, né, de mantida as taxas de juros em patamares baixos, né, que títulos públicos reduzam e outros tipos de ativos cresçam, né? Então, estamos falando aqui de ações, já está com 22%, né? Temos títulos privados com 5%. Vamos dizer aqui que operações compromissadas, elas devem ser somadas aos títulos públicos, porque todas as operações compromissadas, elas têm como lastro títulos públicos. Elas eram títulos públicos livres em carteira que foram dados para tomar operações compromissadas, né? Então, são títulos que estão comprometidos aí com a operação, mas eles são desse grupo aqui. Temos imóveis em 3%, operações com participantes em 2%, e exterior, outros aí em 1%. Né? Então, vemos espaço, né, mantidas as taxas de juros em patamar baixo, né, para uma diversificação, né, em termos de ativos. Nesse aspecto também, né, é sempre bom salientar, mesmo que as taxas de juros subam, né, em termos de investimentos, a diversificação é bem-vinda. A diversificação é bem-vinda em qualquer situação. Você reduz os riscos. Tá? Então, mesmo com, né, com a eventual elevação de taxas de juros que observamos lá no primeiro gráfico, né, já estamos em 4,25, vamos dizer, já estamos praticamente no patamar lá de dezembro de 2019, mas mesmo assim a diversificação deve, né, ser incentivada, né, justamente por aquela velha a máxima, né, de não manter os ovos todos na mesma cesta. Então, você diversificar, né, ter outros tipos de ativos, você se protege melhor, né, e de todos os riscos que nós comentamos. Tá? Tem mais um ponto aqui, né, que é os tipos de planos. Como falei, os planos BDs, CVs e CDs, né, cada um, né, tem as suas necessidades de liquidez e a sua composição de ativos. Então, os planos benefício definido, natural, né, eles têm títulos públicos, 53% total de ativos, né, seguido por ações, mesmo porque o maior plano, né, do Brasil está nesses planos BDs, né, e detém uma parte significativa em renda variável, né, então, e aí os demais tipos de ativos. Os planos CDs, por sua vez, eles já têm, né, um patamar menor em termos de títulos públicos, eles estão abaixo de 50%, estão 46%. Né, e eles têm uma diversificação maior. Os outros grupamentos aqui, né, eles têm uma participação maior dentro do total dos investimentos, e é o que é natural. É o que é natural. Né? Se você tem um maior prazo, você, né, pode deixar o seu recurso aplicado por maior tempo, você vai ter um retorno maior, né, justamente abrindo mão da liquidez. Né? Você vai dar tempo ao investimento maturar, né? ele se concretizar no tempo. É diferente de você aplicar em títulos públicos com liquidez imediata. Você tendo essa necessidade, ou com liquidez de curto prazo, é óbvio que a sua taxa remuneratória não será tão elevada quanto um título mais longo. Né? Isso até comparando títulos públicos mesmo. Se você comparar um título 2050, ele vai oferecer mais taxa de juros, né, do que um título de 2030. É só entrar no Tesouro Direto e ver lá os valores. Então, nesse sentido, né, que a própria necessidade de liquidez, o tipo de plano, né, o plano BD, o plano CV ou CD, né, ele induz, né, ele possibilita uma aplicação, né, diversificada, e cada um, né, cada gestor, então, né, faz o seu dever de casa em termos de investimentos, buscando essa compatibilização. É o que eu falei, a gestão dos ativos com os passivos. Olhando aqui, né, em termos do risco passivo, os planos BDs, né, aquele grupamento maior, a gente sai lá de 2018 de uma meta atuarial de 5,18%, chegamos em 2019 4,7%,
e agora em 2020, 4,3%. A linha laranja, né, a taxa mínima aqui para 2021, 3,5%, a taxa máxima 5,4% para 30 anos, mas quando olhamos aqui, né, para 10 anos, é uma taxa menor, estamos aí com 5,2%. Agora vemos um grupo aqui de mais de 70 planos, 72 planos, para ser mais exato, que estão acima, né, do limite da banda superior. A gente publica essas bandas, né, em abril, 30 de abril, que publicamos, e aqueles que estão fora, né, até pela regulamentação da 30 que falamos, né, deverão apresentar um estudo, a Previc, para avaliarmos, né, se realmente a rentabilidade é compatível com essa meta atuarial. Não sendo, tem que se adequar, né? E, né, olhando aí para o ano que vem, se as taxas de juros, né, mas já subiram, então, assim, eu teria um grupo maior, né? Então, mas, de qualquer forma, nós não estamos ainda com taxas de juros, né, capazes de oferecer aqui, né, acima de 5,4%, tá, olhando aí né, num prazo maior. Então, há essa preocupação, né, em relação a esses planos. Tá? Tem alguns aqui, né, então, um aqui em torno de 6%. Tá? Então, tem essa preocupação, né, de fazer o dever de casa. As entidades têm feito, os planos têm buscado, né, a redução das taxas de juros, e acreditamos que vai ser um caminho aí, que os demais devam fazer também. Né? Tá? Olhando em termos dos índices de atualização monetária, conforme eu comentei, indexador também se tornou um problema, né? Assim, à medida que, se você tem um passivo que é vinculado a um determinado indexador que tem uma variação de 30%, como é que você consegue uma rentabilidade de 30%? Né? Esse é o desafio para o gestor. Tá? E aqui nós temos, né, em GPM, GPDI, então aqui 73, né? 73 bilhões indexado ao GPI, GPDM, GPDI, GPM, né? E mais 55 bilhões aqui na índice de reajuste. Então, né, quando fizemos a análise do número, né, do impacto disso, da diferença de taxas, né, o passivo dos planos que estão, né, indexados ao GPM cresce, né, numa proporção muito maior pela variação do GPM e do GPDI, né? Que eles variam, eles têm correlação, eles variam juntos, né? GPM e GPDI. Tá? Então, o sistema está assim, mas nós temos visto aí, né, bastante discussões a respeito e propostas têm chegado à Previc para alteração, justamente de forma a compatibilizar, né, os passivos com os ativos em termos de rentabilidade, buscando aí outros indexadores. Quem decide isso é a entidade, tem que fazer seus estudos, se a entidade entender que pode permanecer com o GPM e GPDI também, né? Não é a Previc que estabelece, determina, isso é uma decisão da própria entidade. Olhando aqui as tábuas de mortalidade, ainda identificamos aqui 11,2% com a T83, né? Então a IN33 agora determina, né, a mínima até 2.000. Para você usar a T83, vai ter que, né, provar, mostrar, né, em termos de por que a longevidade do seu grupo de participantes é menor. Tá? Então, a gente tem trabalhado também em cima disso, né, preocupado aqui, né, com essas tábuas, né, se elas têm, né, são tábuas geracionais, se elas se atualizam no tempo, né, também são discussões aí importantes. Nós temos inclusive, né, um grupo, né, que se reúne justamente de atuários, né, para discutir essas questões, né, atuariais, tá? E essas sugestões, aliás, né, essas normas, a N33, ela foi muito discutida com o segmento, né? Ela é resultado, né, do trabalho de discussão com o segmento, né? E realmente a gente acredita, né, que trouxemos aí um aprimoramento para o segmento e maior segurança em termos de atualização, né, das tábuas de mortalidade. E o que a Previc espera? Né? Isso tem repetido, né, bastante aí nas apresentações. A gente
já, né, vem aí na mudança do arcabouço regulatório desde 2017. O primeiro ponto é uma governança robusta, que a gente trabalhou para isso, né, para melhorar a governança, né, ter pessoas, né, qualificadas à frente das entidades, as estruturas, os órgãos estatutários atuantes, né, bem representados, tá, e que os processos decisórios, né, sejam segmentados, passem por todas as áreas, desde a área técnica, né, até a área estratégica. Então, a governança robusta, controles internos eficientes, né, que identifiquem todos os pontos críticos e seja capaz, né, de mostrar em todas as fases do processo como que aquelas decisões foram tomadas e quais foram, né? Então, você tem controles sobre o processo, tá? E a gestão de riscos eficaz, né? Também consideramos muito importante, especialmente nesse momento de diversificação, né? Quando ampliamos o leque de ativos, né? Temos essa gestão de risco eficaz e também com a visão sobre o seu passivo, a gestão do passivo, né? Que é importantíssimo para os planos fundos de pensão. Em termos de alterações regulatórias, eu só trago aqui as principais do CNPC, então começo aí pela 32, que é de transparência, né? Essa norma buscou a redução de assimetria entre, né, de informações de participantes assistidos com a própria entidade. Ela passou a vigorar full, né, no início desse ano, mas ano passado ela já tinha entrado. E o que se busca é que o participante assistido se torne realmente um agente ativo, né, para acompanhar os seus recursos. Então, ele vai ter informações e vai poder tomar, né, as suas atitudes frente à gestão do seu plano. A resolução 35, a gente, né, dentro da previsão, né, de oferta de planos para os entes federativos, estados e municípios, né, a resolução ela vem nesse sentido, então, dando um ordenamento a esses entes federativos de como criar planos, né, como oferecer planos aos seus servidores. Então, a gente, né, foi desde o convênio de adesão, que é a forma mais natural, planos já existentes, faz o convênio de adesão, planos, né, se você tiver uma massa, né, de uma população para isso, que ofereça viabilidade econômica, e para criar uma entidade, você precisa de mais de 10 mil participantes, né? Então, isso aqui foi justamente para atender aqui na Emenda Constitucional 103, a previsão, né, de criação de planos, tá, para os entes federados. A gente tem modelos, né, até de licenciamento automático, se for seguido, você protocolando, você já está com o seu plano criado, né, seguindo aquele modelo em que a Previc disponibiliza, está lá no site, né, tem 2 modelos. Tá? A resolução 37, marcação ao mercado, né, que também consideramos importante, especialmente, né, pelo crescimento do número de planos CDs, né, e CVs, e a importância, né, para evitar a transferência de riqueza entre participantes em momentos, né, até de reestruturação, de reorganização, cisão, fusão de planos, né? Então, a gente entende que a marcação ao mercado ela traz aquele valor, né, no momento, e também foi aprovado, né, pela Resolução 37. A Resolução 39, questão de certificação, habilitação e qualificação de dirigentes, a gente traz ali as discussões sobre reputação ilibada, né, na Resolução 39. A questão da entrevista do AETQ também foi contemplado agora na resolução. A gente tinha na instrução normativa, algo que deu certo, a gente tem feito entrevistas, né, com as AETQs de ESES e de outras entidades julgadas relevantes, que a gente acha que é importante naquele momento, e então agora entrou na resolução 39. E, por último, a resolução 40, né, que altera o critério de atualização, justamente, eu comentei, né, a possibilidade de criar, né, de atualização, né, o critério de atualização dos benefícios, ele pode ser modificado, né, e para todos os participantes do plano, participantes ativos e assistidos, né, e tem toda a forma. Eu só registro aqui, né, que a mudança do indexador, né, que é feita no regulamento, o regulamento tem que ser submetido à Previc. Tá? Em algum momento alguém achou que não, mas a norma é clara, está escrito lá, artigo 4º, né, os
parágrafo 2º, 3º, eles são bem claros nesse aspecto da CNPC 40. Tá? Tem que passar pela Previc e aprovação do regulamento. Você começa com estudo, né, passa por todos os órgãos estatutários lá dentro da entidade, aprova lá no CD e encaminha a Previc. Alterações regulatórias da Previc. Então, a Instrução 29 é certificadora, as regras, né, para serem certificadoras, inclusive a definição do conteúdo, né, a ser pedido nas provas, a gente trouxe para a Instrução 29. A Instrução 31 de procedimentos contábeis, né, que a gente fez uma alteração na contabilidade, a gente fez, na verdade, uma modernização, um aprimoramento, né, da contabilidade. A norma anterior era muito fraccionada, também consolidamos. Criamos o grupo 9, o extra contábil, informações, né, sobre operações compromissadas, uma série de informações, né, novas que são importantes para acompanharmos, e inclusive aqui, né, nos procedimentos contábeis, a informação extra contábil, né, conversando com o mercado, com o sistema, houve uma necessidade de nós adiarmos a entrega para janeiro de 2022. Né, então, a gente vai, né, foi sensível essa solicitação, e entendemos, né, como informações extra contábeis para janeiro de 2022. A N33, procedimentos atuariais, estava comentando sobre ela, né, as tábuas atuariais. A IN34 trata de PLD, né, em combate ao financiamento do terrorismo, e essa norma ela é até uma demanda, uma atualização com base nas regras internacionais. Todos os órgãos passaram por isso, tá? Então precisamos fazer a atualização. Entendemos que PLD não é um problema maior dentro dos fundos de pensão, né? Mas precisamos estar com os requisitos mínimos exigidos internacionalmente, senão corremos o risco aí até de, né, entrarmos numa lista e termos problemas em termos de fluxos de capitais internacionais para o país. Então, a gente tem que fazer, né, o segmento tem que fazer a sua parte. Se comparar, nós fizemos um seminário sobre isso, né, comparativamente às outras normas de outros segmentos, sistema financeiro e ramo segurador, poderão ver que a nossa norma ela é bem mais enxuta, bem mais focada, né, do que outras. Informações de investimentos. A informação, né, nós procuramos aí reduzir o prazo para ter essa informação do DI, de 45 para 30 dias. E, por último, a CMCA, que eu sempre chamo a atenção, né, nós temos aí a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, né, que é uma ótima opção, alternativa à judicialização de processos. Né, a Previc tem essa Câmara, né, é um AGU, né, que o Procurador Federal que preside, né, o Elton, e toca, né, essas discussões quando há um, né, interesse entre as partes, chegar a um consenso. É obrigatório chegar a um consenso? Não, vocês não chegam, mas é, né, uma opção antes da judicialização. Né? Alterações regulatórias em estudo, né, só para compartilhar aqui, né, não sei se o meu horário está muito avançado ou não, mas, né, a Lei Complementar 108, 109, do INK, né, sempre numa linha Previc, a gente na linha de flexibilizar e modernizar o segmento, preparando, né, para o seu crescimento, ou buscando justamente o fomento do segmento, o seu crescimento, a entrada de novos participantes. A gente entende, é importante flexibilizar alguns pontos, modernizar, né, tornar a previdência complementar, né, fechada, mais aberta. Né? Então, a gente tem trabalhado para isso, né, transformar em Open Pension Funds, né, que eles sejam mais abertos, sejam capazes, né, de ingresso de mais participantes. Resolução sobre os institutos, né, a consulta encerrou aí dia 4 de junho, recebemos mais de 450 sugestões, estamos analisando uma a uma, né, e pretendemos ainda reunir com os representantes do CNPC para a elaboração de uma minuta, acreditamos aí até o final do ano, temos uma minuta, né, para a discussão, questão do resgate. Quando a gente fala de resgate, gente, é sempre importante ter em mente não perder o caráter previdenciário. Tá? Quando a gente fala numa possibilidade de resgate, é dentro de regras bem estabelecidas, estamos falando de percentual pequeno, 10%, máximo 20%, recursos do participante, dentro de prazos, né, razoáveis, aí 5, 10 anos, né, para que isso ocorra. Né? O que a gente
não entende, e aí passando, olhando um pouquinho a crise, né? É um participante com recursos nas suas reservas, e ele, numa necessidade, numa urgência, ele não pode fazer mole, ele quer o banco pegar dinheiro emprestado, né, e pagar juros. Então, é justamente oferecer, né, essa possibilidade, tá, do recurso dele. É claro que ele vai ter a questão tributária, ele vai pagar, né, ele vai ser penalizado. E, em princípio, né, ele só vai fazer isso realmente numa situação emergencial. Tá? Então, a implantação do CNPJ, que também é outro, né, ponto aí que nós estamos discutindo, na verdade, até a Secretaria de Previdência, SUPC, né, o Paulo Vale, está, né, em discussão com a Receita Federal, a gente tem participado dessa discussão, né, e depende da operacionalização dos sistemas. Então, estamos ainda dependendo, né, justamente do CEPRO, e quem provoca o CEPRO é a Receita Federal. Nós estamos aí nessa discussão, né, deveremos trazer informação em breve aí para o sistema. Alteração da regra de investimentos, como falei, né, alteração de exterior e imóveis, vemos aí como, né, muita possibilidade de alteração de exterior, aí já de mais ainda, mais perto, né, essa alteração do exterior. Imóveis, temos algumas discussões ainda, né, em curso, tá? Então, a gente vê aí que, né, a possibilidade de alteração da 4661 ainda esse ano, aí, especialmente, né, para a questão de exterior. Revisão da regra de habilitação de dirigentes, até para regular, né, a IN 39, estamos trabalhando internamente na Previc, também fizemos uma consulta junto ao CNPC, né, porque nós aprovamos a resolução, vamos discutir a IN, né, então nada mais razoável, né, do que envolver os representantes do CNPC para discutir tecnicamente essa IN. A classificação do risco de crédito e provisão para perdas estimadas é uma norma também que já foi discutida com o segmento, foi colocada em consulta pública, né? Aguardamos, aí é o momento mais oportuno, mais apropriado para a sua edição, né? Como falei, o risco de crédito não é relevante no sistema, tivemos algumas modificações, né, que envolveram o desenvolvimento de sistemas, e aí estou falando da IN 31 de contabilidade, que se pediu, né, como eu disse, até o sistema pediu um adiamento, estou falando da IN 34 de PLD, a IN 33 de atuarial, todas elas exigiram desenvolvimento de sistemas, alterações. Então, se pudermos aguardar um pouco, né, para que esse primeiro sejam atendidos e não sobrecarregar as áreas de TI dentro né, das entidades, nós adotamos, então resolvemos adiar a edição dessa regra. Ela é necessária, ela é um alinhamento internacional com as normas internacionais de contabilidade, FRS e FRS 9, né, perdas estimadas. O sistema financeiro já usa isso há mais de 20 anos, resolução 2008-2, publicada em 99, entrou em vigência a partir de 2000, né, mas entendemos aí as questões também operacionais do segmento, né, e somos sensíveis a isso, então não tem problema, né, de nós, em conversa com o segmento, definirmos aí quando né, fazemos a sua edição. Tá? A revisão do decreto 4942 também é o que está na nossa pauta, temos discussão sobre ele, né, e vendo aí a oportunidade para alterá-lo, e a gente, quando fala, né, das questões de enforcement, né, de aplicação de penalidades, a gente fala também de ampliar o leque. Hoje a gente não tem advertência para uma infringência à norma de menor gravidade. Por outro lado, também a nossa, né, aplicação de multa máxima, 60 mil, em alguns casos é totalmente, né, inócua, assim, muito frágil. Né? Então, para aquelas mais gravosas, aplicar a devida penalidade, e assim, né, como para aquelas de menor gravidade, também ter, né, um leque maior de opções. Perspectivas, tenho repetido sobre isso, crescimento de participantes, né, uma redução de entidades, processo de consolidação, que aconteceu em outros segmentos, então, falei, né, os entes federativos vão oferecer para os seus servidores públicos, né, estaduais e municipais, a própria classe média, com o RGP, né, RGPS fixou, né, regime geral, a Previdência Social fixou em R$6 mil, certamente a classe média, né, também vai desejar, né, fazer os seus planos, ter a sua previdência complementar. A harmonização das regras aplicáveis ao regime de previdência, então estamos trabalhando em cima disso, o INK, a Lei Complementar 108 e 109, as modificações vêm nesse sentido,
como eu disse, flexibilizar mais a fechada, né? E trazer alguns pontos a aberta. A diversificação na alocação de ativos, né? Então, vimos como natural. Claro, foi motivada pela taxa de juros em patamar histórico mínimo, mas não significa que a elevação da taxa de juros, né, a diversificação não deve ser perseguida, ela é salutar, ela é uma boa forma de gestão. E o uso intensivo de tecnologia e incorporação das inovações, né? A gente tem falado sobre isso, cada vez mais, né, os novos entrantes requerem produtos e serviços melhores, mais adequados às suas necessidades. Então, é um desafio aí que se coloca. Conclusão, o sistema aí mostrou resiliência, funcionou regularmente, mostrou capacidade de honrar suas obrigações, o cenário, né, está mais desafiador aí para a obtenção de rentabilidade, tá? E para compatibilizar aí com as obrigações previdenciárias, sempre a visão lá do balanço, né? Riscos ativos e passivos, e são as combinações de ações, né, dos gestores que vão mostrar a sua eficiência e eficácia, né? Então, reavaliação do apetite de riscos, da composição dos investimentos, e ajuste aí nos planos de custeio ou revisão nas regras de concessão e manutenção de benefício. É que tem que ser um trabalho integrado do ativo com o passivo. Por fim, nosso REP está disponível, 6ª edição, né, lá na Previc, por favor, leiam. Críticas e sugestões são bem-vindas. A gente sempre busca, né, aprimorar. Aqui a gente traz as dependências do patrocinador, né, tem os boxes, tem o índice de solvência. Nós trazemos aí também um box sobre IOPS, um Fórum Internacional de Supervisores de Fundos de Pensão, no qual participamos, né, e discussões muito interessantes são lá tratadas. Tem toda a questão da regulação também, né, a gente traz. Então, são informações aí sobre os riscos, né, panorama do sistema, as perspectivas e os desafios. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu me estendi um pouco, Ana Paula. Talvez tenha ultrapassado um pouco aí o tempo. Muito obrigada, Lúcio. Foi ótima a apresentação. É bom a gente sempre ver um panorama aí para o setor. Infelizmente, hoje a gente está mesmo com tempo curto, a gente já tinha até comentado, né, com você, pedimos até para você entrar um pouquinho mais tarde, até nos desculpe por isso, mas eu não resisto a fazer uma única pergunta e depois já te encaminhar aí para as considerações finais, agradecendo muito a sua participação, mas você falou de Open Pension Funds, né? E também a gente está ouvindo Open Insurance, né? Nós estamos aí num caminho open em muitos setores. Se você puder finalizar falando para a gente um pouquinho o caminho que a gente vai conseguir, né, trilhar para um Open Pension Funds, onde vocês estão vendo, né, essa trilha, talvez ainda seja aí um caminho que a gente está abrindo, né? Mas se você puder um pouquinho falar, porque isso pode soar como música para o ouvido de muitos, mas também para outros pode soar como uma coisa um pouco... Passar de fechado para aberto não é nada trivial. Então, fala um pouquinho da trilha. Não, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Eu fico, né, muito satisfeito e eu te tenho, né, ouvido exatamente, né, Open Banking, Open Insurance, e aí quando chegamos na Previdência Complementar, a nossa é fechada, né? E esse termo fechada, né, ele soa, por vezes, até como pejorativo. Quer dizer, nós vamos... Né, não dá um exemplo bem claro. Né, um cidadão brasileiro, se ele desejar ter um plano numa entidade fechada de previdência complementar, no fundo de pensão, ele não pode. O fundo de pensão não pode oferecer um plano para ele. Se ele entrar, né, você tem que dizer para ele, não, por favor, né, vai lá numa entidade aberta de previdência, né, vai lá num banco, numa seguradora, para fazer seu plano. Né. Eu vivenciei isso em algumas apresentações, uma apresentação, né, até em universidades, no meio acadêmico, né, que o aluno me pergunta, professor, como é que eu faço para aderir a um plano? Eu tenho que perguntar para ele, você trabalha numa empresa que tem fundo de pensão? Você tem um vínculo empregatício? Não. Você é vinculado a alguma associação que oferece um plano? Não. Você tem algum parente, plano família? Não, professor. Eu disse, não se preocupe, quando você formar em contabilidade, né, o CRC fez um acordo aí com o fundo de pensão, mas você vai ter que esperar formar. Hoje, você vai ter que entrar numa aberta. Então,
né? É nesse aspecto, né, de você oferecer, né, de se abrir, tá? Oferecer, né, planos de previdência para qualquer cidadão, né, é que nós vemos que é o caminho. É claro que vai ser um processo, porque isso tem um trade-off, né? Aí sabemos disso, tá? Então tem que ser muito bem analisado, estudado, né? Mas se a gente olha plano família, plano setorial, que é algo que até a gente está com, né, uma proposta aí dentro do, né, na alteração da lei complementar do IMK, né, é justamente para ampliar essa possibilidade, né, de novos participantes dentro, né, do segmento de previdência complementar. Então, deixar de ser só aquela obrigatoriedade daquele vínculo empregatício, daquele vínculo associativo, né, e dar maior liberdade. E aí, claro, que isso virá, né, uma maior competitividade, uma maior abertura, né, e é isso que a gente espera. A gente acredita que as entidades, por serem as maiores especialistas, maiores experts, né, na gestão de ativos e passivos, eu costumo dizer, né, o único segmento que tem fundo de longo prazo é a previdência complementar, é os fundos de pensão. Ninguém mais tem um fundo de 10, 20, 30 anos. Né? Mesmo as abertas, 3, 4 anos a duration. Então, jamais um gestor lá poderá fazer um investimento de longo prazo, né, com melhores retornos. Tá? Então, é nesse sentido, né, de ampliar que eu usei esse termo, né, Open Pension Funds, pensando nos fundos de pensão de uma forma mais aberta. Não estou falando das entidades abertas. Estou pensando nos fundos de pensão, né, de uma forma mais aberta. A gente tem contato com o Banco Central, em termos de Open Bank, os caminhos que foram trilhados, né, os recursos que foram utilizados. Imagina se nós pudermos compartilhar as informações de todos os participantes no sistema, né, e os participantes poderemos ter, né, informações e poderão escolher aonde os seus recursos devem ser geridos, administrados. É claro, dentro de regras, não é assim, sai de um, entra para outro, tal, né, mas isso é possível. A partir, né, do que vem por aí para o sistema financeiro, por exemplo, o compartilhamento das informações, né, de clientes bancários, por que não, né, o compartilhamento das informações dos participantes em fundos de pensão? Se você tem a capacidade, né, como gestor de um fundo de pensão, de oferecer, cobrar uma taxa de administração menor, um custo de carregamento e entregar mais, por que o participante não pode fazer a opção e trocar de gestor? Por que ele tem que estar preso, né, ou ali no plano em que a entidade, o patrocinador criou, né, e lá coloca os recursos? Né? Patrocinador, né, claro que tudo vai ter que ser conversado, isso que eu digo, isso é um processo de discussão que se inicia, Ana Paula. Né? Então, temos aí um caminho a percorrer, mas o importante é enxergar, né, para onde está se caminhando, e eu vejo que isso, né, com os demais segmentos, nós não podemos ficar para trás. Verdade. Os demais segmentos estão avançando nisso. Não vai mais fazer sentido, né, ficarmos com previdência complementar fechada, engessada. Isso está ultrapassado. Isso é verdade, Lúcio. Fiquei feliz por ouvir o Open Pension Funds. Obrigado. Lúcio, muito obrigada pela sua presença. Desculpe, queria conversar muito mais com você. Faremos um outro evento que você virá falar para a gente conversar um pouquinho mais. Pode ser também? Pode ser, Ana Paula. Sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer ver você, o Danilo. Fiquei muito feliz aí de participar. Obrigado. Obrigada, Lúcio. Até logo. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.